Salve nerds, galera, no vídeo de hoje One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, aquele quadro onde a gente explora mais aí esse vasto universo de One Piece. Pois é, e hoje nós vamos falar dele, nós vamos falar de Rox Dishback, né, um personagem que ganhou bastante notoriedade aí nos últimos episódios de One Piece. E cara, o cara tem uma ligação assim muito importante com a obra, embora pouco se saiba sobre ele, né? Mas ele deixou um legado vasto aí pra gente explorar e também muito espaço para teorias, né? A gente pode viajar bastante aí na maionese e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Vamos começar primeiramente sobre quem é, ou de acordo com Sengoku, quem foi Rox Dishback. Aparentemente, o Rox Dishback, ele era o líder, ele foi o responsável por criar o bando dos piratas Rox, que era um bando pirata conhecido por serem extremamente carrancudos, eles não se topavam nem entre eles, o bando pirata simplesmente não se suportava, o que é meio bizarro. Mesmo assim, eles toparam navegar juntos, embora eventualmente rolasse uma briga ou outra que causasse a morte de um tripulante, inclusive foi substituindo um tripulante e o Kaido entrou nesse bando aí. Mas ok. E o que acontece? Ele liderava esse bando. Para ele ter liderado, criado esse bando, já demonstra um carisma gigantesco. No mínimo isso, tá? Ele tem a capacidade de atrair as pessoas, que é assim, bem impressionante, tá bom? Mas não é só isso, porque só de carisma não vive um capitão em One Piece. Você também precisa ser poderoso de alguma forma. E, cara, ele aparentemente era muito poderoso, porque, cara, ele tá num bando que tem Chique Leão Dourado, Barba Branca, o Kaido, que viria a entrar, a Charlotte Lin Lin, a Big Mom. Mano, esse cara, tipo, o Capitão John, lá de Thriller Bark. Então, assim, cara, ele devia ser um cara muito poderoso. Tanto que o seu bando é conhecido por ser o bando mais poderoso daquela época, né, de quando esse bando existiu. Então assim, não é pouca bosta. No mínimo o cara não era pouca bosta, tá bom? E o que acontece? Esse bando, ele foi reunido de uma maneira peculiar de acordo com o Sengoku, já que no episódio que nós tivemos durante essa semana, que foi o episódio 958 de One Piece, ele menciona que o grupo se reuniu por conta de um esquema lucrativo na ilha pirata de Hashinozu, ou como foi traduzido aqui porcamente, Chumbo Grosso, né? A tradução correta seria Ilha Colmeia ou algo do tipo. Só que eles traduziram no anime como Chumbo Grosso. Eu achei engraçado, inclusive. Lembrando que essa tradução aí não é oficial não, mas ok. Acontece que tinha alguma coisa lucrativa acontecendo nessa ilha, né? E essa ilha é conhecida por ser um paraíso de piratas. Então pode ser qualquer coisa, esse esquema lucrativo pode ser literalmente qualquer coisa. Pode inclusive ser um Dave Back Fight, né, que é vamos dizer assim, uma gincana de pirata que existe e que, se eu não me engano, parece que foi criado nessa ilha especificamente. O que também confirma aí de que, né, muitas coisas acontecem nessa ilha. Não é à toa que ela é um paraíso de piratas. E bom, o que acontece? Depois que ele junta essa tripulação muito curiosa, né, lembrando que alguns tripulantes morreram no meio do caminho, ele começou a fazer diversos ataques junto com esse bando, junto com os piratas Rox. E durante esses ataques, ele também coletava informações, e eram informações sobre o século perdido, sobre o reino antigo e outras informações do passado. Ele foi responsável aí, o Dishback foi responsável por juntar bastante informação, que no One Piece a gente sabe que essas informações são perigosas de se ter em mãos, né? Você acaba atraindo a atenção indesejada do governo mundial. Mas não só isso, ele estava disposto a correr esse risco, como também ele estava disposto a ser um inimigo declarado do governo mundial, o que é uma coisa bem inusitada também para os padrões da época dele. Isso aí não era uma parada muito comum, sacou? O que acabou levando ao incidente de God Valley, quando os piratas Rox, por alguma razão, eles estão nessa ilha, onde também, por alguma razão, estão alguns Tenryobitos. Vários Tenryobitos estavam nessa ilha de God Valley, quando os piratas Rox atracaram lá e aparentemente rolou uma briga, onde a própria marinha teve que defender os Tenryobitos. O Garp estava liderando aparentemente essa parte aí da marinha,
E o Gold Roger ajudou o Garp a lidar com os piratas ali, os piratas Rocks, o que foi uma guerra insana. No fim das contas, o Rocks de Shebek é dado como morto e o Garp vira um herói, né? Ele é conhecido como o herói da marinha, e o Gold Roger fica na sombra da história. O governo mundial esconde que ele ajudou de alguma forma o Garp, né? E o bando pirata dele, o bando do Shebek, é dissolvido. Os Piratas Rocks oficialmente acabam nesse momento da história. Porém, tudo que ele agregou, né, como as pesquisas da geração antiga, por exemplo, né, dos séculos perdidos e tal, isso aí o Roger tomaria para si, né, eventualmente ele tomaria isso para si. O que a gente vê, né, que ele acaba rodando o mundo inteiro, descobrindo várias informações, descobrindo estudos de poneglifos e coisas desse tipo. E também vale mencionar que vários tripulantes dos Piratas Rocks ganharam muita fama depois, né, tendo seu próprio bando, como foi a Big Man, que, né, virou Yonkou, Kaido também virou Yonkou, o Barba Branca, o Shiki, que apesar de não ter nenhum grande feito oficial de grandeza, ele teve um filme próprio, onde a gente viu que ele realmente é poderoso, apesar do filme não ser canônico, os poderes dele são canônicos, tá? E também o Capitão John, lá de Thriller Bark, né? Ele fez bastante fama e fortuna depois que ele virou capitão do próprio bando, só que ele era tão ganancioso e mesquinho que o bando pirata dele traiu ele, matou ele, pois é. Foi só por meio de traição que o cara foi derrotado. E depois ele aparece como zumbi lá em Thriller Bark e tal. E o que acontece? Todos esses caras têm algo em comum, eles são ridiculamente poderosos, o que demonstra que esse cara realmente era um cara fora da curva. O Shebek devia ser um cara extremamente apelão em muitos aspectos. Ele era redentor de um conhecimento proibido, né, que seria o século perdido. E dentre outras coisas como o reino antigo, né, e por aí vai. E acontece que é muito curioso, cara, esse final dele, sabe? Essa reta final da vida dele, onde ele tá pesquisando coisas. Ele não parece ser o tipo de pirata, pela descrição que o Sengoku dá, ele não parece ser o tipo de pirata que é intelectual, sabe? Ele parece que é um cara mais truculento, né? Um terrorista, por assim dizer. Mas ele tinha essa vertente, né? Essa característica em comum dele de querer saber sobre o passado por alguma razão. Eu tenho algumas teorias a respeito disso, se vocês quiserem eu posso trazer um dia desses, mas eu acredito que tem assim um motivo pelo qual ele queria saber sobre o passado de One Piece. E cara, isso tem até a ver com alguma realeza, tá? Que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas ok. Também vale mencionar aqui algo que eu achei, é uma curiosidade que eu achei, ela não é oficial da obra de One Piece, tá bom? Mas é meio que um consenso na comunidade. Existe um pirata na vida real, que o nome dele é meio difícil pra mim falar, minha dicção não é muito boa, mas seria algo como Rocher Brasiliano. E esse cara ele foi um pirata holandês, ele viveu aparentemente entre 1630 a 1671, e o que aconteceu? De acordo com algumas pessoas da fandom, é possível que o Oda tenha se baseado nesse cara para se inspirar no Rocks de Shebek, tá bom? E qual é a curiosidade aqui? O que realmente chama a atenção quando você pega esse cara que existiu de verdade e compara ele com o Rocks de Shebek? Bom, primeiramente que ele montou um bando pirata por vingança contra o governo da Espanha, ou seja, ele queria... Pode-se dizer, que ele lutou contra o sistema no tempo dele, assim como o Shebek fazia. E o que acontece? Ele também era extremamente cruel e truculento, como é conhecido o Rocks de Shebek, já que ele queimava pessoas vivas, só de sacanagem, principalmente espanhóis, porque ele era contra o governo espanhol que prendeu ele em um dado momento da vida dele. E também o final da vida dele, porque quando chega 1671, esse cara some, ele não morre. Ninguém nunca encontrou o corpo dele, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele simplesmente some, tá ligado? Ele simplesmente é dado como desaparecido. Ou seja, esse tal de Rocher Brasiliano, que inclusive, sim, é brasiliano mesmo, né? Inclusive ele teve passagem aqui pelo Brasil, curiosamente. Ele não morreu, historicamente falando.
Ele não morreu, ele só desapareceu. Então pode ser que se o Oda realmente pegou esse cara pra embasar o Rox Dishback, pode ser que o Rox Dishback não tenha morrido em God Valley. Pois é, cara, é possível que ele tenha de alguma forma forjado a própria morte. O pessoal aí de Naruto sabe que isso é possível. Por favor, vocês me ajudem, vocês sabem que isso é possível. Pode ser que ele tenha simplesmente forjado a própria morte e levado uma vida, diferente, né? Levado uma vida mais pacífica. E talvez ele tenha alguma ligação com o Barba Negra. Muita gente já vem falando sobre esse negócio aí do Barba Negra ter alguma ligação com o Rox Dishback. Só que tem um problema cronológico aí, que é a idade do Barba Negra. Já que o incidente de God Valley ocorreu há mais ou menos entre 38 e 40 anos atrás na história de One Piece. E o Barba Negra tem mais ou menos essa idade aí, tá? Agora no pós-time skip ele tá com 40, se eu não tô enganado. E o que acontece? Existem aqui dois caminhos, né? Ou o Shibek fez um filho depois que escapou de God Valley, poderia ser essa parada, ou ele deixou um filho antes de ir para God Valley. Nos dois casos a gente tem aqui uma curiosidade, que é: se o Barba Negra tá fazendo esse caminho, né, trilhando um caminho semelhante a que o Rox estava fazendo, e teoricamente ele teria que saber, né, sobre o Rox Dishback, que é uma coisa que nem todo mundo sabe, já que o governo mundial ocultou bastante informação sobre ele. No caso dele ter nascido antes do incidente de God Valley, não daria tempo do Shibek mostrar pra ele o lado dele da história. Ou seja, não teria como o Barba Negra ter essa influência, toda essa motivação que ele tem hoje em dia. Mas se ele tivesse nascido, se o Shibek tivesse escapado de God Valley e depois tido o Barba Negra, pode ser que ele tenha educado o Barba Negra e passado as informações dele para o Barba Negra. E isso seria aí um bom motivo para o Barba Negra se lançar ao mar e juntar essa galera toda que a gente conhece aí dos piratas Barba Negra. O que seria bem interessante também. Claro que isso aqui tem muita coisa que é campo teórico e tal, muita maluquice, mas faz bastante sentido até, cara. E assim, esse Rocher brasiliano eu não conhecia, não tinha ideia da história dele. Eu tava pesquisando sobre o Rox Dishback, por tabela eu encontrei esse cara, tá ligado? E assim, tem algumas coisas bem curiosas aqui que, se forem bem aproveitadas, nossa, o Shibek seria um personagem muito interessante, mesmo fazendo pouquíssimas aparições aí em One Piece. Mas bom, isso é o que eu tenho por enquanto para falar sobre o Rox Dishback. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso trazer alguma teoria sobre o que ele estava querendo com essas pesquisas aí sobre o passado da história de One Piece. E bom, comenta aí o que vocês quiserem. Se vocês têm alguma teoria maluca sobre Rox Dishback, deixa aí nos comentários, eu vou adorar ler, inclusive. E bom, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!